Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui na EBD. Agradeço então ao pastor José Wellington por proporcionar essa oportunidade e esse prazer incomensurável, tá? Nós vamos trabalhar a primeira lição desta revista, tá bom? Revista Compromisso, que tem como tema principal o livro de Gênesis, tá? Nesse primeiro momento, então, vamos consagrar essa aula a Deus, agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais do que Ele tem a nos falar. Convido os irmãos, então, a entrarmos em oração e agradecimento ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui neste dia reunidos com o milagre da vida sobre nós, Senhor Deus, o milagre da Tua criação, Pai. Te agradecemos por isso, te agradecemos pela oportunidade de alcançarmos a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Senhor Deus, abre os nossos entendimentos para esta lição, para esse conteúdo, que eu possa usar a minha boca, Senhor Deus, e usar os ouvidos dos meus irmãos. Use, Pai, os nossos sentidos para entendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, agradecidos, Pai, nós oramos no nome santo e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, na página inicial, tem um texto que foi intitulado como Gênesis, retrospectiva ao princípio de tudo. A minha versão é a versão do professor, Eu não sei se a sua versão tem esse texto, mas eu queria extrair algumas informações para a nossa discussão, que são informações importantes. Tá? O autor do texto vem dizendo que a gente vai entrar numa máquina, e retroceder alguns anos até a criação. Tá? Então ele coloca alguns objetivos para a revista como um todo nessa apresentação. O primeiro objetivo que ele coloca é o seguinte: apresentar a criação como algo real e verdadeiro, embora incompreensível às vezes em alguns aspectos. Então a ideia do autor aqui, claro, movido, a gente acredita, pelo Espírito Santo, é apresentar a narrativa de Gênesis como real, algo que de fato aconteceu. E nós acreditamos nisso porque entendemos a Bíblia como a palavra de Deus, como está previsto em 2 Timóteo 3,16. Então a narrativa bíblica aconteceu. Existem algumas teorias estranhas sobre a inspiração da Bíblia, que considera o dilúvio uma alegoria, que a Bíblia assim, não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Isso não é de Deus, tá? A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, perfeita e infalível. Nós acreditamos nisso, tá? Neste sentido, existe muita... Agora, a partir do século XX, a crítica documentária começou a produzir muito material contestando Gênesis até o capítulo 11. Mas assim, a gente não estamos muito preocupados com essa situação, porque a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro histórico e um livro de fé. Então partimos desse princípio. E ponto. A Bíblia, a ciência nos ajuda a entender algumas situações da Bíblia, como a arqueologia, por exemplo, a história bíblica, a geografia bíblica, nos ajuda a entender, sim, mas o assunto principal não é ciência, e sim revelação. Então a Bíblia é revelada, a palavra de Deus revelada ao homem. Então é uma questão de fé. O segundo ponto é realçar a beleza da criação divina, mas também o propósito especial de Deus para uma criação em especial, o ser humano, a que ele chama a um relacionamento. Então, o Josh McDowell, que é um grande pastor, um grande autor norte-americano, ele escreveu vários livros, como Evidências que Exigem um Veredito, escreveu Evidências da Ressurreição. É um excelente autor. Em um documentário sobre a sua própria vida, ele diz o seguinte: cristianismo não é religião.
religião, ele explica a diferença, né? Religião vem do religare, é o homem tentando, por meio de boas ações e práticas litúrgicas, se achegar a Deus, se reconectar com Deus. Cristianismo é um movimento totalmente contrário, é Deus que é imanente, né? Ele transcende, nos cria e se revela a nós e estabelece um relacionamento de amor, tá? E é isso que o autor da apostila coloca aqui, que Deus nos criou, entender essa questão de Deus ter nos criado e nos convidado a esse relacionamento de amor, tá? Terceiro ponto, hoje a doutrina do evolucionismo tem arrastado muitas vidas para longe da fé salvadora. Mostrar aspectos em que a palavra de Deus entra em confronto com o evolucionismo e por que devemos crer nela. Então, mostrar os aspectos de confronto entre a palavra de Deus e o evolucionismo e por que ficamos com a Bíblia e não com o evolucionismo é um dos objetivos do autor da revista. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o evolucionismo mais adiante. Quarto ponto. Destacar a formação de um povo escolhido para ser instrumento de realização e divulgação do plano de Deus para a humanidade. Tá? Também trataremos, a revista se propõe a tratar esse ponto. Então esses 4 pontos vão se desdobrar, né, em algumas discussões, privilegiando a Bíblia como palavra de Deus, como a criação real que aconteceu de fato na sua literalidade bíblica, né? Tudo que está ali previsto da forma que está apresentada, né, para nós aconteceu, acreditamos fielmente que isso que aconteceu, né, que da costela de Adão, né, Deus, né, criou Eva, que pela sua palavra tudo foi sendo criado, né? Então acreditamos piamente que isso tenha acontecido, né? É claro que Moisés não vivenciou esse momento, então foi revelação divina a Moisés para que Moisés escrevesse. Deus fala a Moisés, escreve, e ele vai lá, materializa toda essa revelação que recebe, tá? Então, seguindo um pouco mais adiante na revista e também aqui na minha organização dos slides que eu fiz aqui, nós vamos fazer algumas discussões importantes. Primeiro, Deus existe? E aí, indo da eternidade para a criação. A pergunta é, Deus existe? Quando alguém me pergunta se Deus existe, eu faço uma brincadeira e depois elucido, obviamente. A brincadeira que eu faço, eu digo, não, Deus não existe. E a pessoa sabe que eu sou cristão, né? Fica, como é que pode isso? Você é cristão, diz que Deus não existe? Eu explico. Porque a existência denota temporalidade, início, meio e fim. E Deus não tem essa concepção, Deus não tem essa perspectiva. Deus é imanente, que se revela a nós, né? Nós temos temporalidade, então nós existimos, Deus é, né? Ele é eterno, Ele é a eternidade em si. E Deus é provável? Não, Deus não é provável por método algum, nem o método científico, nem o método teológico, nem o filosófico podem provar a existência de Deus, né? Deus provou a sua própria existência ao nos criar e a se revelar a nós e enviar o teu Filho. Já está mais do que provado, na verdade, né? E quem criou Deus? Se Deus existe, né? Quem criou Deus? De onde ele veio? São perguntas que sempre vão desembocar em Deuteronômio 29, né? A gente não tem resposta para tudo. As coisas que Deus nos revelou nós temos, e aquelas que não são reveladas pertencem única e exclusivamente a Deus. Mas o Norman Geisler, junto com Ravi Zacarias, ousaram a escrever esse livro, por exemplo. Quem criou Deus? Quem criou Deus? São perguntas e respostas, são respostas, melhor dizendo, a perguntas difíceis sobre a criação, né? Tá aqui. E ele responde isso, né? Ele responde que Deus, na verdade, se autocriou, né? Deus se autodesenvolveu, se autocriou, né? Ele não foi criado por nenhuma outra entidade, ele se autocria, ele é, tá? Então, para entender isso tudo, é preciso entender que Deus é imanente, é um princípio e início em si mesmo,
que transcende e se revela a nós, né? Ele entra na nossa historicidade. Quando na sarça ardente Deus se mostra a Moisés, e Moisés pergunta em nome de quem ele falaria a Faraó, ele disse, fala em nome do eu sou, né? E lá em Êxodo 3:14 está escrito assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você vai dizer, dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então Deus diz, eu sou o que sou. Isso mostra a sua imanência e a sua eternidade. Eu sou o que sou. Sou um princípio em si mesmo, né? Ele é o alfa e o ômega, né? Mas esse Deus todo-poderoso, imanente, eterno, resolve criar o ser humano e transcender e se relacionar com ele, né? E essa discussão que a gente vai fazer, pensar nessa possibilidade de Deus imanente se revelar ao homem, transcender, comparado com o discurso científico para a origem da vida, né? Eu prefiro ficar com a narrativa bíblica. Muito mais convincente, não estou nem dizendo questões de fé, é muito mais convincente do que entender e aceitar a narrativa científica. E aí fica lá no livro que eu estou aqui com ele também, do Norman Geisler, não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem de ter muita fé para acreditar no que a ciência nos propõe. Mas a gente vai discutir. A gente não quer aqui degladiar, né, e ir contra a ciência ou ir contra a filosofia. O meu propósito é dialogar com essas outras áreas do conhecimento, mas partindo da consideração de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é inegociável. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu acredito que nós, enquanto cristãos, que vivemos esse livro vivo, né, o Evangelho, podemos dialogar com qualquer área do conhecimento, mas sem contrariar aquilo que a Bíblia nos apresenta. Então tem muita coisa na filosofia que pode ser aproveitada, muita coisa na ciência, e tem outras coisas que a gente precisa recusar porque contrariam a essência da palavra de Deus, né? Então, avançando um pouquinho mais na revista, se vocês estiverem aí com ela, pode acompanhar comigo, na minha página, na minha revista do professor, a página 6, é o tópico que está assim, Gênesis, a base de tudo. E aqui a gente tem algumas informações importantes que eu queria, né, extrair com os irmãos, tá? A primeira delas é que Gênesis o autor vem dizendo que Gênesis é um dos livros mais contestados, né, pela crítica documentária, pela ciência, mas também para nós é um dos mais importantes da Bíblia, porque nos permite entender todo o plano de salvação, né? Eu tive meu pastor anterior ao pastor Eduardo, né, pastor William Corel, ele dizia o seguinte, que a Bíblia ela é expressa por todo o esforço de Deus para apresentar o plano de salvação ao homem, para apresentar e materializar o plano de salvação ao homem. E é verdade, né? A Bíblia traz o conteúdo do plano de salvação, tá? Então, diante disso, a gente vai pensar aqui algumas informações, por exemplo, a existência de um Deus criador, né, e estruturador de toda a natureza, né? Deus que cria toda a natureza, e como é que a gente pode verificar isso? Deus não tem princípio nem fim, como eu falei, tá? E aí poderíamos nos debruçar um pouco sobre a origem do ser humano, né? Então em 1859, Charles Darwin publica um livro que foi intitulado como Origem das Espécies. Neste livro, depois que ele publica todo o conteúdo de suas pesquisas, não estou tirando aqui toda a capacidade que ele tem, que ele tinha, né, de produzir ciência, conhecimento sistematizado, não estou aqui discutindo isso, mas de fato Darwin não tinha todo o arcabouço tecnológico que nós temos hoje, que facilita acelerar a geração de conhecimento científico, né? De se debruçar e entrar no fenômeno mais profundamente, né? Porque a ciência estuda os fenômenos, né? Darwin não tinha esses instrumentos como a gente tem hoje.
né? Então, por exemplo, a seleção sexual de Darwin, ou seja, as pavoas, considera que as pavoas escolhiam os pavões com a cauda mais bonita para se relacionar, né? E aí, portanto, o pavão foi, a descendência dos pavões foi adquirindo essa cauda mais bonita até chegar à cauda do pavão de hoje. É uma aberração, porque a gente vê que a cauda do pavão não tem qualquer coloração, né? São efeitos que dão aquela cor na cauda do pavão, mas se você olhar por outros ângulos, sobretudo por trás da cauda, você vê que a cauda é preta, né? Não tem, a cauda do pavão não tem cor nenhuma. Mas Darwin considerava que ela tem cor. Darwin não tinha essas explicações, né? Então ele considerou a evolução por meio da seleção sexual, né? Considerando as informações que ele tinha na época, que hoje a gente tem informações que contrariam fortemente o darwinismo, né? Isso acontece com a seleção natural também, né? Então a teoria da evolução fica no campo teórico, né? Da biologia teórica, né? E não pode ser provado, né? Não pode ser provado porque precisaria de milhões e bilhões e bilhões de anos para provar que o homem está em evolução. Então nós não acreditamos nessa evolução darwiniana. Eu não tenho nenhum problema com a microevolução, mas com a evolução darwiniana eu tenho problemas sérios, porque Deus fez um homem, nós temos o mesmo corpo que Adão teve, né? Deus fez um homem, e Deus é perfeito, portanto a sua criação também é perfeita. Claro, foi modificada por conta do pecado, mas a sua essência divina como imagem e semelhança ainda continua, né? E sobre imagem e semelhança na criação, é preciso entendermos que Adão e Eva tinham duas situações importantes que caracterizavam essa semelhança com Deus. Primeiro, impecaminosidade. A única coisa que nós não tivemos, não herdamos, foi a impecaminosidade. Adão e Eva tiveram. Eles não tinham pecado. Em algum momento da vida deles, eles eram sem pecado. E a moralidade, capacidade de discernir o que é correto, o que é errado, eticamente o que se deve ser feito ou não, né? Então essa é a característica da semelhança com Deus. Deus nos cria em amor, nos dá, desculpa aos irmãos presbiterianos, mas nos dá o livre-arbítrio, tá? Então a teoria de Darwin é uma teoria, assim, tudo bem, a gente reconhece toda a sua intelectividade, mas é uma teoria absurda. Precisa ter muita fé para acreditar na evolução, precisa ter muita fé para acreditar que se um urso mergulhar milhões e bilhões e bilhões de vezes na água de boca aberta, ele se transforma numa baleia, né? Isso é impossível, isso não vai acontecer nunca, né? Tá? E aí depois a gente vem a história se desenvolvendo com Alexander Oparin, por exemplo, né? Em 1894, 1980, ele define o ambiente, tenta assim mostrar na física e química teóricas, né? Como que surgiu o primeiro ser humano na Terra. E uma proposta ateísta, tá? A ciência tem proposta ateísta. Fazer ciência considerando o darwinismo, a evolução, é partir de pressupostos, e não se constrói conhecimento em campo nenhum da epistemologia a partir de pressupostos, né? Então a ciência hoje tem uma proposta ateísta. Se você está envolvido com cursos de química, principalmente biologia, física, cuidado com essas ideias ateístas que estão sendo apresentadas na academia. Tá? Então não tire do seu coração a palavra de Deus. Tente harmonizar o conhecimento que você está aprendendo na física, na química, na biologia, na universidade com a palavra de Deus. Aquilo que você aprender que contraria a palavra de Deus, pelo amor de Deus, não considere, tá bom? Faça só para passar lá no Enem, etc e tal, mas não considere. Alexander Oparin então define um ambiente rudimentar, primordial, onde o ser humano foi criado, né? Onde o primeiro ser humano foi se desenvolvendo, né? Então ele foi um biólogo russo, Alexander Oparin, né? E ele diz que o homem, com base, claro, nos efeitos darwinianos, ele diz que o primeiro ser humano nasceu de o que ele chamou de sopa primordial. Uma sopa primordial, porque aquele ambiente rudimentar é um ambiente que não tinha todos os gases, não tinha o oxigênio,
né? Era totalmente diferente do ambiente de hoje, com descargas elétricas, né, muito fortes, e acabou aí surgindo uma espécie de sopa, né, onde o homem começou a surgir dali, claro, microscopicamente, mas surge dali. Eu lembro que o Marcus Eberlin, que é um excelente pesquisador da Unicamp, ele deu uma palestra aqui na Igreja Batista de Niterói, né, e foi muito interessante porque era Fé e Ciência, né, a palestra. Ele tem esse livro aqui, ó, Fomos Planejados, muito interessante. E ele nessa palestra detonou a evolução, ele detonou Oparin, Stanley Miller, ele detonou Darwin, porque ele diz, o que ele disse foi o seguinte: dessa sopa primordial, e o Marcus Weber primeiro disse, tá, um pós-doutor, ele disse que dessa sopa primordial não poderia ter nascido ser nenhum, nada poderia ter saído dessa sopa primordial que Alexander Oparin apresenta como sendo o início, o ambiente onde o primeiro ser vivo iniciaria. Marcus Weber diz que isso é impossível, nada poderia ter saído dali, porque na verdade aquela sopa era remontada de porcarias, que foi o termo que ele usou. Mas o Stanley Miller, que viveu entre 1930 a 2007, tentou reproduzir, né? Ele foi doutor pela Universidade de Chicago, né? Professor universitário, grande cientista, e ele criou uma máquina onde ele tentou reproduzir esse cenário de Alexander Oparin, e segundo ele chegou aos aminoácidos. Ele conseguiu, dessa sopa primordial, ele conseguiu chegar até os aminoácidos. O Marcus Eberlin, né, de novo, detonou o Stanley Miller, dizendo que o que ele fez foi ter colocado os gases nos lugares errados, então impossível ele ter conseguido chegar até os aminoácidos. Ou seja, ele relata que chegou, mas segundo Marcus Weber, ele não chegou aos aminoácidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ciência tem propostas estranhas, e grandes pesquisadores que também são biólogos, físicos, né, e bioquímicos contestam tudo que a ciência apresenta. Nós temos, por exemplo, aí hoje na atualidade, Richard Dawkins, por exemplo, que é um evolucionista, publicou muitos materiais, muitos livros, e um dos livros que ele publicou é Deus, um Delírio, o nome do livro. E ele contesta, né, a criação da forma na narrativa bíblica, defende o evolucionismo, mas ao passo que ele contesta, existem muitos outros pesquisadores que vão de encontro com ele, né, contra ele, como Alistair McGrath, como John Lennox, então, grandes pesquisadores, professores de grandes universidades muito tradicionais e renomadas do mundo todo, que contestam o que a ciência nos apresenta. Nós nem precisaríamos dessa defesa, porque a Bíblia, o Evangelho, não precisa ser defendido, ele precisa ser vivido. Deus não precisa de defesas, né? Mesmo que apologeticamente a gente tente defender, Deus não precisa das defesas nossas. A gente vai dialogar com base nessas contradições, a gente vai dialogar com a ciência e tentar aproximar a ciência para um discurso, uma vivência, uma aproximação amistosa, sem contrariar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Esse é o meu pensamento. Então, o Michael Behe, né, eu vou mostrar aqui de novo, né, o livro dele. Olha o que ele escreve, vou ler para vocês, o que ele escreve sobre o que Darwin afirmou lá nas Origens das Espécies, né, no livro que ele publicou. Darwin assume o seguinte, abre aspas aí, palavras de Darwin: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não pudesse ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria desmoronaria por completo. Então ele diz, se tivesse como provar que algum componente, algum ser, né, foi criado sem desenvolver, de forma evolutiva, toda a minha teoria cai por completo, porque é a evolução que ele defende como teoria principal. E o Michael Behe assume agora, né, ou seja, foi um tiro no pé
de Darwin, na verdade, assumir que essa questão. Então Darwin não tinha os instrumentos, por isso ele publicou os resultados que ele teve na época. Não tinha a capacidade de pesquisar, de ciência, de produzir ciência dele, mas ele não tinha os instrumentos. Aqui nesse trecho que eu acabei lendo do Behe, né, parafraseando, citando Darwin, ele mostra que ele tinha inquietações e que não foram resolvidas. Tá? Então por isso que eu prefiro ficar com a narrativa bíblica. No livro do Michael Behe, ele traz uma explicação usando o flagelo bacteriano, que é aquela cauda da bactéria, né? Aquela cauda da bactéria é muito potente, né? Ela roda de forma muito aceleradamente, né? Mais do que tantas Ferraris ao mesmo tempo, rodando a potência de tantas Ferraris juntas, né? Talvez 100 Ferraris juntas não teria a potência daquele ser microscópico que é o flagelo bacteriano, né? E foi feita uma pesquisa onde foi desmontado esse flagelo bacteriano e verificado todas as engrenagens. Foi percebido que o flagelo bacteriano é composto de várias engrenagens, ele tem marcha, tem velocidade, né? Muda de direção muito rapidamente. E aí todas essas engrenagens foram sendo desmontadas, né, em peças, e Michael Behe chega ao conceito de complexidade irredutível. Ou seja, é um ser microscópico que é muito complexo e não pode ser reduzido, né? Ou seja, não existe nenhum componente a mais e nenhum componente a menos no flagelo bacteriano. Então, se não existe esse arcabouço que o Behe acaba utilizando, pode dizer que a evolução é apenas uma teoria, ela não existe, né? Nós não estamos em evolução, nós temos o mesmo corpo que Adão tinha, né? E Adão e Eva tinham. Então nós não estamos em evolução. Michael Behe acaba desmontando essa ideia. E aí eu volto à questão, então se tem tanta contestação a Darwin, em Oparin, em Haldane, em Stanley Miller, tantas contestações atuais, por que então que as pessoas defendem, isso cai no vestibular inclusive, isso é tratado nas escolas? Porque a ciência hoje tem proposta ateísta e ela constrói conhecimento a partir de pressupostos. Para o universo, considera-se que processos sequenciados fizeram surgir o universo e a vida. O universo não veio do acaso. O acaso não cria nada, porque para se criar é necessário de informação. O universo é cheio de informação, de leis. A vida é cheia de informação, é grande complexo de equilíbrio químico, cheio de informações. Então não se pode, a vida com essa informação, com essa complexidade e o universo também, não poderiam ter sido criados a não ser por uma mente inteligente, né? O Michael Behe e o Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin é presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. E o design inteligente, todos os pesquisadores do design inteligente consideram de que uma mente inteligente criou o universo e a vida. Porque quando você olha para a vida e olha para o universo e olha para a criação como um todo, não existe menor possibilidade de terem sido criados do nada, terem vindo do acaso. Foi Deus que criou o universo e a vida, com todos os seus propósitos, né? Isso aí é uma constatação óbvia. É só você olhar as teorias, é uma constatação óbvia, falando de ciência e de epistemologia de conhecimento. Não estou falando de fé, estou falando de constatações óbvias dentro do conhecimento e da epistemologia como um todo. Tá? Então, Marcus Eberlin faz essa contribuição muito forte, publicando esse livro, Fomos Planejados, é bom adquiri-lo, né? E eu fico aqui com algumas informações importantes de grandes homens dentro da ciência que têm propostas ateístas, que consideram que existe um Deus que é criador e é revelador.
e é poderoso, né? Por exemplo, o Louis Pasteur, que na minha opinião, Louis Pasteur foi o maior cientista de todos os tempos, tá? Ele em 1847, olha os resultados desse grande cientista. Ele viveu entre 1822 a 1895 e em 1847 ele completa seu doutorado na Universidade de Paris, né, em Química e Física. Né? Em 1861, derrubou definitivamente a ideia da geração espontânea aristotélica, né, de que foi o acaso, foi a espontaneidade, essa geração acabou construindo o universo, culminando no universo na vida, né? No universo da vida não vieram do acaso, né? Do acaso, do nada, nada se cria. Se eu tenho um monte de nada, desculpa a controvérsia, mas se eu tenho um monte de nada, né? Um monte de nada já é contraditório. Eu com um monte de nada eu só produzo nada. Eu não tenho como produzir mais nada além. Do nada, nada se cria. Isso é inconcebível. Tá? Em 1864, inventou o método da pasteurização, que a gente conhece, né? Que é elevar a temperatura do leite, abaixar drasticamente para matar os micro-organismos. Né? Em 1885, ele criou a primeira vacina, a vacina antirrábica, né? E fundou o Instituto Pasteur em 1888. Então, na minha opinião, com esses resultados nesse período, é o melhor e maior cientista de todos os tempos, indubitavelmente. Olha o que Louis Pasteur apresenta. Olha uma frase dele, abre aspas. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Quando nos debruçamos ao conhecimento científico, né, mais profundamente, isso tende a nos mostrar a existência de um Deus criador, ou seja, mostrar que essa criação, o universo e a vida, só pode ter sido originada em Deus e não no acaso. Né? Então é essa a proposta que Louis Pasteur apresenta. Ele falou o seguinte: quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Né? Então ele mostra aqui que a ciência é um instrumento que nos ajuda a compreender Deus, é claro, de uma forma indireta. A ciência não consegue provar a existência de Deus de forma direta, mas a ciência consegue mostrar que o universo e a vida, como se apresentam, com a informação que eles nos trazem, né, de complexidade, não podem, é impossível ter surgido do nada. Quer ver uma brincadeira que o Marcus Eberle, na palestra que eu assisti dele, tive esse privilégio, ele fez, considerando a teoria darwiniana. Darwin considera na origem das espécies que nós viemos de um primata. Isso não aconteceu, mas ele considera lá. A narrativa bíblica não fala disso, a narrativa bíblica fala que nós viemos do pó, né? Então, considera que viemos de um primata, né? Então, essa consideração é totalmente antibíblica, e o Marcus Eberle, nessa palestra, diz o seguinte, que Darwin também considerava, e os evolucionistas de hoje, melhor dizendo, consideram, que um chimpanzé tem a maturidade de uma criança de 5 anos. Aí, meus irmãos, vocês já pararam para ver, e as irmãs que trabalham com as crianças aí, o que uma criança de 5 anos é capaz de fazer? A minha filha tem 5 anos, vai fazer 6 em abril. Ela já está lendo. Coloca um chimpanzé para ler, se ele vai ler. Ele não vai ler. Você pode ensinar a alfabetizar o chimpanzé, que ele não vai ler. Eu vejo crianças tocando instrumentos, guitarra, bateria, de 5 anos. Coloca um chimpanzé para fazer isso. Ele não vai fazer. E o Marcus Eberle fez essa brincadeira. Porque nós não viemos de um primata, né? Nós não somos parentes de chimpanzés e de outros animais. Não somos. Nós somos criação, primazia da criação divina, né? Privilégio para nós sermos criados por Deus amoroso e poderoso, né? E os outros animais são criações divinas também, mas não têm a primazia que nós seres humanos temos,
que é a capacidade de se relacionar com Deus mais próximo, né, do que os animais. Então nós não somos animais. A antropologia, né, ela considera o homem como um animal no reino, né? A antropologia estuda o homem no quadro do reino dos animais, mas nós não somos animais. A Bíblia não nos apresenta como animais, né? Então essa aula, meus irmãos, para não estender muito, né, estamos em 35 minutos, tá? Essa aula se desenvolve, né, dentro do início de Gênesis, né, como tudo começou, tá? Traz algumas informações importantes aqui, algumas dinâmicas que nesse momento de aula por vídeo não tem como fazer, impossível fazer, tá? Mas que essa aula fique como, primeiro, Gênesis é um livro histórico. A criação divina aconteceu da forma que Gênesis apresenta, né? Isso eu vou falar de forma incansável, de que a palavra de Deus é fiel, é inerrante, é perfeita, por ser a palavra de Deus, e tudo que ela nos apresenta é correto e aconteceu e está na história humana, né? Um privilégio para nós, um Deus Todo-Poderoso se revelar. E que a ciência tem propostas ateístas, devemos tomar cuidado, né? É claro que o conhecimento científico vem de Deus, o conhecimento científico dentro da epistemologia é construído em decorrência da capacidade racional que Deus nos dá, né? Deus já começa a fazer isso com Noé, entregando as medidas perfeitas da barca, era mais uma barca do que uma arca mesmo, e essa barca não afunda. Noé não fez pesquisa científica, ela não afunda. Então é o conhecimento científico. Eu defendo essa ideia de que a ciência é um conhecimento, é um método que Deus nos dá, que o homem usa para o bem ou para o mal, né? Então é preciso que nós consideremos sermos cristãos, que temos uma palavra de Deus, né, revelada e materializada, impressa para nós, e que por conta disso não necessariamente não devemos considerar a importância da ciência, da filosofia, do empirismo, porque também nos ajudam muito a passar esse momento da vida que estamos vivendo aí, né, dentro dessa temporalidade de início, meio e fim, até que cheguemos à eternidade junto com o nosso Deus e nosso Pai, né? Que fique esse apontamento inicial para os irmãos de repente se debruçarem sobre as obras indicadas, né, sobre a própria revista, né, ter um direcionamento inicial, mas que essas obras que eu tenho indicado que também possam fazer a diferença aí nos estudos dos irmãos, tá bom? Então agradeço mais uma vez a oportunidade, vou orar para que possamos encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço mais uma vez, Senhor Deus, por esse privilégio de estarmos aqui aprendendo aquilo que vem do seu coração para o nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos criou, se revelou a nós, entregou o teu Filho na cruz do Calvário, em amor, Senhor Deus. Que a tua graça, as tuas misericórdias se renovem sobre nossas vidas diariamente, Senhor Deus. E que possamos discernir entre tudo que a ciência nos apresenta, sobretudo nos conhecimentos gerados nas áreas das ciências da vida e das ciências naturais. Muitas dessas contribuições, dessas pesquisas têm propostas contrárias à palavra de Deus, Senhor Deus, e que o Senhor não reforce a nossa fé, em toda a tua palavra, Senhor Deus. Nesse momento aqui te pedimos que reforce a nossa fé diante da narrativa bíblica da criação, Senhor Deus. Acreditamos e temos fé para perceber e entender que todos os seus procedimentos, Senhor, na criação do universo e da vida, e é isso que precisamos considerar diariamente até que estejamos contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa capacidade de discernir e se inclinar a Ti, ao correto e à verdade que é o Teu próprio coração, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Entrego a vida de cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos, Senhor Deus, que as Suas misericórdias nos alcancem verdadeiramente a cada dia. E muito obrigado mais uma vez, Pai, em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Até já, irmãos. Valeu.